Olá! Gente, eu preparei uma aula para vocês de uma maneira que não fosse só um capítulo da apostila. Eu achei mais interessante dar uma pincelada, passo a passo, sobre a nossa disciplina, que é a responsabilidade social e ambiental. Eu sou a professora Adila Lima e a gente vai estar trabalhando essa disciplina nesse mês de janeiro e fevereiro com vocês. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento e qualquer dúvida nós estamos à disposição pelo nosso e-mail, que é adm.adila@gmail.com. A gente já está com o site aberto, com todo o material já disponível para que vocês possam estar acessando. Bom, hoje nós vamos ver aqui alguns conceitos básicos da nossa disciplina. É uma disciplina apenas de 30 horas, então será uma coisa bem, por enquanto, bem básica mesmo. E a gente vai começar com os conceitos básicos. Vamos ver também políticas ambientais e sociais nas organizações, alguns modelos de política, até porque quando vocês estiverem na prática trabalhando com isso, vocês vão saber identificar se a empresa de vocês trabalha ou não com políticas ambientais. Então nós vamos citar alguns modelos. E aí o terceiro tópico, nós vamos dar uma rápida pincelada sobre o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico, que é algo aí bem latente nessas grandes obras que a gente sabe que vem ocorrendo no interior do Tocantins, a nível de Brasil também, e é o crescimento econômico que tem que ser pautado hoje no desenvolvimento sustentável no mundo inteiro. Então nós vamos dar algumas noções desses conceitos, desses capítulos. Maior detalhamento vocês vão estar encontrando na apostila e também no filme que eu deixei à disposição de vocês lá no nosso material. Bom, iniciando, a gente vai trabalhar um pouco do que é a responsabilidade ambiental. Bom, a responsabilidade é aquilo a que a gente se sente responsável, é o que nós exercemos para cuidar daquilo. E a responsabilidade ambiental, a empresa ela precisa ter um conjunto de ações que trabalhem exatamente essas ações respeitando o meio ambiente e a cultura local, o ambiente em que ela está inserida. Veja bem, não é possível hoje a gente ter empresas no nosso mercado que não trabalham com uma relação equilibrada entre pessoas, culturas, localidade e a questão ambiental. Então, como uma empresa vai se inserir no local se não respeita o meio ambiente, aquela cultura local e as pessoas? Então, hoje é considerado as questões ambientais, principalmente o ser humano, porque o ser humano está dentro do ambiente e esse ambiente precisa ser respeitado em um conjunto, como um todo. E isso, a responsabilidade ambiental, ela trabalha com gestão de ética e transparência. Não tem como falarmos que uma empresa respeita o meio ambiente, tem suas responsabilidades sociais, se ela não tem ética e transparência. Não é possível identificar, não é possível saber do que ela faz, respeitando essa cultura. Então, a responsabilidade social e ambiental vem a ser o quê? São aquelas responsabilidades sociais, aquelas responsabilidades que vão muito além da legislação. Elas não vêm aí só cumprir normas, cumprir leis, que isso já é inerente a qualquer empresa, isso é obrigatório respeitar. Mas é o que elas fazem, além disso, para proporcionar o desenvolvimento onde elas estão inseridas. Veja bem, não adianta uma grande empresa se instalar, por exemplo, hoje no interior do Tocantins ou até aqui mesmo na capital, respeitar as normas ambientais, mas de repente dentro dessas normas ambientais ela também não contribui com a sociedade local, ela não gera emprego, renda, ela não faz um trabalho comunitário com aquelas pessoas, então a empresa está ganhando um lucro máximo e as pessoas no seu entorno estão em estado de pobreza. Então essa responsabilidade social, ela precisa ser exercida em conjunto, mesmo que vão além do que a legislação exige. Isso é a empresa que tem responsabilidade social e ambiental. Ela precisa interagir e respeitar, né, o ambiente onde ela está. E aí, dentro dessa empresa, isso é o que ela tem que fazer fora. Mas dentro, como que é essa gestão? Como que nós, administradores ou áreas da administração, vamos trabalhar isso dentro da nossa empresa? Nós vamos trabalhar programas, alguns recursos, algumas políticas e práticas dentro da nossa empresa, de forma a gerir essa empresa, respeitando, trabalhando saúde, segurança das pessoas e proteção do meio ambiente. Então nós vamos elaborar esse tipo de projeto, de programa dentro da empresa voltado para a sociedade externa. Ou seja, é o público interno trabalhando para o externo.
E isso as empresas hoje, elas têm incentivos fiscais, elas têm certificação, elas têm inúmeras vantagens quando elas desenvolvem esse tipo de programas. Algumas políticas ambientais nós podemos estar identificando no momento em que fazemos uma visita à empresa ou em que nós trabalhamos na empresa. E algumas delas eu trouxe hoje para vocês para poder estar exemplificando e para que vocês são as mais comuns de grandes empresas e pequenas empresas. E aí vocês vão começar a trabalhar isso dentro da empresa em que vocês estarão visitando, ou fazendo estágio, ou até mesmo trabalhando na área, então vão poder identificar esse tipo de programa. O Sistema de Gestão Ambiental, que é o SGA, qualquer lugar que vocês forem ou pesquisar SGA, é Sistema de Gestão Ambiental, eles existem exatamente para conduzir, normatizar, proceder com manuais de como a empresa vai estar executando esses programas ambientais, que resultados eles querem alcançar. Então, eles vão planejar, desenvolver, controlar e reavaliar para ver se é necessário fazer algum ajuste, até porque a variável ambiente, ser humano, é uma variável que sempre está precisando de ajuste, sempre está precisando de reavaliação e de readequação. Então, esses SGA, que são Sistemas de Gestão Ambiental, eles estão principalmente nas empresas de construção civil, nas grandes fábricas, nas indústrias e prioritariamente com a nossa legislação, como ela exige, naqueles empreendimentos que causam grandes impactos. Nós, trazendo aqui para a nossa realidade do Tocantins, nós temos algumas obras que geram altos impactos, né? Como é o caso das hidrelétricas e algumas outras construções gigantescas. E nós sabemos que todas essas empresas que ganham esses processos de licitações, eles são obrigados a apresentar um SGA, um Sistema de Gestão Ambiental, para que diminua esses impactos. Nem sempre isso tem um efeito da melhor forma, como a gente vai poder ver no nosso filme, que nós colocamos à disposição de vocês lá na plataforma. Mas é o que nós temos a exemplo. Nós temos alguns exemplos bons também a nível de Brasil, né? A nível de Tocantins ainda não alcançamos essa excelência, mas temos ainda algumas coisas em discussões que vão poder contribuir. A ISO 14000, né? O que é a ISO 14000? Assim como a ISO 9000, que trabalha com a certificação das melhores empresas da construção civil, a 14000 é uma série de normas internacionais que vem a certificar aquelas empresas que realmente trabalham com a gestão ambiental, que têm um programa de gestão, que realmente têm os seus procedimentos, que seguem essas normativas e que implantam esses programas de gestão ambiental. Então, ela é avaliada anualmente, né, tem todo um procedimento de normas, fiscalizada, identificada se realmente ela segue esses padrões, e a partir do momento que é identificado esses padrões, ela consegue ganhar uma certificação como essa, que é uma certificação muito exigente, muito cheia de critérios, mas que a maioria das empresas internacionais ou empresas em outros países, para conseguir construir ou ganhar qualquer obra em governo federal, elas precisam ter essa certificação. E a única ISO que certifica ambientalmente é a 14001. A logística reversa. Gente, a logística reversa é algo que vocês têm realmente que ler, estudar e pesquisar, porque hoje é o que há no mercado e é inadmissível profissionais da área de administração não conhecer o processo de logística reversa. A logística reversa, a nossa política nacional de resíduos sólidos, ela foi implementada no ano passado, em 2014, e será obrigatória a partir de 2015. Então, ela é uma política proativa, ela vem exatamente para obrigar as empresas a recolherem o seu lixo produzido. Na verdade, esse é o resumo da logística reversa. Hoje, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês como bateria de celular. Imagine que nós no Brasil, segundo a última pesquisa, cada um de nós temos mais celular do que por pessoa. Então imagina se cada um de nós, e a gente costuma ver no nosso ambiente de trabalho, tem gente que tem 2, 3 celulares. Cada um de nós resolvermos descartarmos isso no meio ambiente, ainda mais bateria, com tanto produtos químicos, com lixo, com tantas coisas tóxicas, descartarmos isso no ambiente,
é um prejuízo que nunca mais vamos conseguir recuperar. Então, por exemplo, em alguns países já se tornou obrigatória todas as empresas de celulares, as fabricantes, elas no momento em que vendem um celular, você também assina um termo se comprometendo a devolver quando não precisar mais, principalmente a bateria e os materiais que não são recicláveis, né? E é isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem trazendo. Ela vem priorizando algumas áreas, trazendo uma prioridade em algumas áreas, já determinando quais são essas áreas, no outro slide a gente vai poder acompanhar. E aí, a partir daí, uma mudança de cultura para que outras áreas que também não trazem nessa normativa começar a aderir a essa responsabilidade ambiental, que é de recolher o seu próprio lixo produzido. Quais são as vantagens para a sociedade dessa logística reversa? Ora, a vantagem para a sociedade são inúmeras, né? Aqui eu trouxe algumas para vocês começarem a se socializar com o tema. Por exemplo, o retorno dos resíduos sólidos para as empresas. Então, isso não vai contaminar rios, nem solos, nem ruas, nem bueiros. A gente cansa de ver em vários programas de televisão e telejornalismo, alguns bueiros entupidos, tudo alagado, quando chovem muito, porque tem muito lixo nessas bocas de lobo e acaba que causam outros transtornos. Além disso, a própria contaminação da nossa água, né? Vocês veem aí a crise de São Paulo com falta de água e a contaminação, que é o que ocorre quase todos os anos aqui no Tocantins, alguns resíduos contaminando as nossas nascentes, a nossa água. Então, isso é uma das vantagens, as próprias empresas vão estar recolhendo esses seus produtos. A responsabilidade ela será compartilhada entre a empresa, a sociedade, as ONGs, que são aí o terceiro setor, e o governo. O governo vai entrar com incentivo a essas empresas, as empresas entram com algum tipo de promoção e incentivo à população para que devolvam esses resíduos, né, essas embalagens. Por exemplo, esse ano passado a gente já percebeu aí a Coca-Cola com a inovação, que é de fazer uma garrafa PET diferenciada e você tem um desconto ao adquirir esse produto no momento em que você devolve essa garrafa PET. Então, acho que se você paga R$1 a menos no refrigerante de 2 litros. Então, essas serão as novas políticas, serão as novas tendências. Isso é a logística reversa. É a empresa se responsabilizar junto com a sociedade de devolver todo o produto que ela produziu. O uso das tecnologias é uma outra vantagem, elas serão mais limpas, porque as empresas elas vão ter que reaproveitar esse material. Então, elas vão fazer materiais mais fáceis de limpar, de armazenar e de estar novamente colocando isso no mercado. Os principais produtos do sistema de logística reversa, que é o que vem trazendo nessa normativa, nessa nova política, que é uma política nacional, são inicialmente pneus, pilhas e baterias, embalagens de resíduos de agrotóxicos, lâmpadas, óleos lubrificantes automotivos, equipamentos de informáticas, que aí entra tudo, né, bateria, a gente vê em alguns lixões, computadores, teclados, vários outros produtos que demoram demais a se decompor ou às vezes nem se decompõem, né? E os eletrodomésticos. Recentemente a gente também viu uma reportagem de uma nascente com geladeira, fogão dentro daqueles lixões, sofá e etc. Então isso a partir de agora vão ser proibidos e todos nós consumidores desses produtos vamos ter que fazer a devolução diretamente num ponto de coleta em que essas fábricas vão estar instalando dentro das grandes lojas, dentro de alguns pontos de cada capital, de cada cidade. Uma outra política ambiental que a empresa adota comumente é a questão da rotulagem ambiental e dos selos ambientais. A rotulagem, elas são políticas dirigidas aos consumidores. Então, no próprio rótulo do produto, eles colocam que o produto é sem agrotóxico, que o produto é orgânico, ou que essa empresa contribui com o meio ambiente. Por exemplo, aquelas caixinhas de palito de dente, lá tem assim, essa empresa contribui com o reflorestamento da área tal. Então, eles sempre colocam no rótulo o que eles fazem em contribuição, em contrapartida
ou melhor dizendo, em compensação a esse meio ambiente, já que eles usam matéria-prima do próprio meio. Então, isso é a rotulagem ambiental. E aquelas famílias, aquelas pessoas que têm isso como premissa, como valor, né, ele opta por um produto que trabalha com essas responsabilidades. Os selos eles demonstram que os produtos e serviços são social ou ambientalmente corretos. Então, os selos são adotados em alguns estados, é uma política, geralmente uma política pública, que é adotada em incentivo àquelas produtoras locais e coloca o selo. Por exemplo, aqui no Tocantins teve uma época que tinha o selo verde, o selo orgânico, tem algumas agriculturas familiares, né, em algumas chácaras que trabalham com agricultura familiar. Então, eles estão tentando resgatar isso para que se torne uma política estadual de cada município e cada estado possam estar implementando e, a partir daí, contribuir ainda mais, beneficiando não só o meio, mas a sociedade, que vão estar optando por um produto livre de qualquer contaminação e por uma empresa que contribui com o meio ambiente. E aí nós temos também alguns indicadores e algumas ONGs no nosso país que trabalham exatamente ajudando as empresas a implementar esse sistema de gestão ambiental e a responsabilidade social. Por exemplo, os indicadores éticos de responsabilidade social, que é uma ONG que contribui com várias empresas que já tem bastante filiados, ela tem a finalidade principal de auxiliar as empresas a gerenciar os seus impactos sociais e ambientais. Então, aquelas empresas que participam, que têm vários indicadores, que são avaliadas anualmente, elas realmente são certificadas de que contribuem socialmente e ambientalmente com o meio ambiente, inclusive respeitando normas trabalhistas, inclusive contribuindo com a sociedade local e com alguns projetos de apoio àquela cultura ou àquela comunidade envolvida. E aí nós vamos passar para o tópico de desenvolvimento sustentável. É um conceito hoje usado em qualquer projeto ambiental, social ou desenvolvimentista do governo ou privado. Então, o desenvolvimento sustentável, ele vem aí a fazer parte da nossa vida cotidiana. E o seu conceito mais importante é aquele desenvolvimento que atende às necessidades presentes, mas sem comprometer as possibilidades das futuras gerações. Então, esse é um conceito que hoje é discutido mundialmente e que todas as políticas se baseiam nesse conceito básico, né? A Eco 92 e a Agenda 21 foi um importante evento. A Eco 92 ela foi chamada também Cúpula da Terra, e em 1992 ela ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. A partir daí veio um novo instrumento de política ambiental, que é a Agenda 21. Foi um evento sediado pela ONU e, a partir daí, todos os nossos municípios, primeiro teve a Agenda 21 local, aliás, brasileira, e depois a local em todos os municípios. E essa Agenda 21 vem exatamente a fazer o plano do município nas questões ambientais, sociais, culturais. Então, seria bom vocês conferirem isso no município de vocês. Já dispõe dessa Agenda 21, porque, inclusive, já passou o prazo de ser implementada, de ser elaborada. Houve, na época, um mutirão muito grande do governo, um envolvimento grande da sociedade e das cobranças também de pessoas que levantam essa bandeira da responsabilidade ambiental e social. E todos os municípios devem ter a sua Agenda 21 implantada e o seu cronograma de políticas ambientais e sociais de cada município, inclusive a preocupação com o lixo, com a coleta de lixo, com o descarte do lixo do município. A Eco 92 foi um dos mais importantes eventos e teve como resultado alguns documentos que até hoje balizam o mundo inteiro nas questões ambientais. Como falei antes, a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é chamada Carta da Terra, onde de 10 em 10 anos eles se reúnem e atualizam esse documento. A ONU sempre é que organiza.
A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, porque algumas áreas já estão desertificadas, já estão virando desertos, né, devido às questões ambientais. Convenção sobre Diversidade Biológica, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e Declaração dos Princípios sobre o Uso das Florestas. Então, tudo nesse evento, a Eco 92, nunca se teve tanto resultado em termos de documentos, de políticas, de comprometimento de mais de 100 nações se unirem e se comprometerem a cuidar do meio ambiente, como na Eco 92, que foi a que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, é um importante evento, vocês devem ler sobre isso e buscar as resoluções sobre isso, inclusive a Agenda 21. E aí nós pegamos também alguma coisinha sobre o crescimento e desenvolvimento. Já que estamos falando de desenvolvimento sustentável, não tem como mais pensarmos em crescimento econômico sem pensarmos no desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, o crescimento, a diferença entre o crescimento e o desenvolvimento é que o crescimento ele tem uma orientação maior para o mercado externo. Então, quando vemos no jornal, o crescimento econômico foi de tanto, comparado aos países tais, ou tantos por cento. Então, muitas vezes, algumas políticas governamentais, elas primam muito por esse crescimento econômico, mas esquece que o crescimento econômico ele tem que estar junto com o desenvolvimento. E, de preferência, claro, o desenvolvimento sustentável. Então, às vezes, o país cresceu tantos por cento, mas ele não desenvolveu como deveria. Isso porque o crescimento, ele aumenta e consolida a divisão internacional de trabalho, mas os resultados dele são quantitativos. É resultado do PIB, são algumas porcentagens, mas ele não avalia que nem o desenvolvimento, que já é uma orientação para o mercado interno, que avalia vários quesitos como educação, saúde, qualidade de vida, moradia, e isso já é o desenvolvimento. Então, hoje, nós temos que observar, quando vemos notícias na televisão sobre o crescimento, nós temos que ter, assim, o índice de crescimento foi algum valor, mas e o desenvolvimento, nós temos que saber se está acompanhando também, que é exatamente o desenvolvimento das políticas públicas, do acompanhamento dessas políticas, se elas estão reduzindo, se elas estão aumentando. Nós soubemos notícias agora em janeiro de algumas reduções de políticas públicas, que é financiamento estudantil, que é ProUni, teve algumas reduções. Então, tudo isso nós temos que ficar atentos, porque se o crescimento econômico ele vem aumentando, mas o desenvolvimento, que são aqueles quesitos de educação, saúde, moradia, né, e aí vem contando todos os índices do país, se eles estão sendo cortados, então esse crescimento não está sendo feito acompanhado com desenvolvimento. Nós temos que ficar atentos a essas notícias. As dicas finais para vocês. Como eu disse, é uma pincelada sobre a nossa apostila, sobre os nossos 4 capítulos aí que nós temos, 3 meses de conteúdo. No último capítulo eu fiz uma atividade para vocês na apostila. Vocês têm que ler toda a apostila, é uma boa dica. Os nossos exercícios, as nossas provas avaliativas, elas vão estar assim bastante... Todo o conteúdo está na apostila. Então, façam todos os exercícios, porque as provas não vão vir diferente desses exercícios, né? Não é coisa extraordinária, não é coisa que eu vou tirar de outro lugar, e sim do material que eu disponibilizei para vocês. E o filme Tocantins do Rio Afogado, eu gostaria que vocês assistissem, porque a gente tem um exemplo real do que é responsabilidade social e ambiental. Vocês vão poder fazer uma análise se houve ou não responsabilidade, até que ponto que houve essa responsabilidade, se esse é o modelo de empresa que queremos e ficarmos mais atentos mesmo. Isso é uma sensibilização. Esse filme é bem interessante, não é um filme muito longo e que também a gente pode estar cobrando durante as nossas avaliações. Então, no mais, eu espero que vocês tenham um bom estudo e qualquer dúvida eu estou à disposição pelo nosso e-mail.